Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, chegando para mais um dia de leitura compartilhada aqui junto com vocês. Hoje é Atos 26, nossa leitura, mas sempre é bom te lembrar que a sua participação é importante. E a pergunta é, como é que você faz isso? Você faz através dos comentários, deixando aqui aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Eu faço uma leitura, eu vejo alguns pontos, eu penso em algumas coisas, mas eu quero também saber qual é a sua opinião sobre aquilo que você leu, aquilo que de repente Deus te mostrou e eu não percebi, aquilo que o Espírito Santo te revelou, ou aquilo que você viu aqui para mim passou batida. A sua participação, ela é muito importante. Além disso, que você curta a página, compartilhe com outras pessoas e que esse projeto possa alcançar outras vidas, porque é a leitura da palavra de Deus e isso é o mais importante. É isso que realmente pode chegar ao coração de alguém. Hoje é Atos 26 e o texto está dizendo o seguinte: Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperavam que se cumprisse, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. E eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdade e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. E estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. O rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade
se não tivesse apelado para César. Você me desculpa, mas não tem como a gente seguir para qualquer outro caminho, senão para a declaração que Paulo faz aqui ao rei Agripa, mostrando para ele o desejo que o Paulo trazia dentro de si de ver as pessoas seguindo o caminho da fé, seguindo a fé em Jesus e encontrando a libertação e encontrando a salvação. Porque ele faz a pergunta fatídica aqui, né? Rei Agripas, você crê nos profetas? O rei responde, ele responde pelo rei, eu sei que sim. Então Agripa diz para Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer-me a tornar-me um cristão? E Paulo responde, não importa se é em pouco tempo ou em muito tempo, mas que não só você, mas todos os que nos ouvem possam seguir a fé que eu sigo, se tornarem como eu. Porém, sem algemas, esse é um desejo genuíno do crente verdadeiro. Ele quer ver outras pessoas seguindo a fé em Jesus. Ele não quer que as pessoas sejam ele, ele não quer que as pessoas se pareçam com ele. Ele quer ver as pessoas seguindo a fé em Jesus. E por mais que tenham coisas importantes aqui, a defesa de Paulo, a forma como ele se posiciona, agora você percebe que Deus coloca Paulo agora entre reis. Entre reis, ele está sobre um rei, tinha toda uma província. Governadores das cidades submetiam-se a Agripa, prefeitos de cidades submetiam-se a Agripa. Paulo está se direcionando agora diretamente ao rei Agripa. Então, por mais que isso esteja acontecendo, o mais interessante aqui desse capítulo é Paulo chegando diante do rei dizendo assim, eu quero que você creia no que eu creio, o que mudou a minha vida, o que me transformou, a luz que eu vi, a verdade que eu tive, a realidade das coisas espirituais também estão abertas a vocês. Isso também está aberto a mim, também está aberto a você. Depende de nós crermos. E esse é o capítulo 26. Essa é a leitura desse capítulo. Eu espero que o Espírito Santo continue, ministre coisas novas aí dentro de você e que você possa compartilhar com a gente aquilo que você percebeu. Se Deus permitir, amanhã a gente volta com os últimos 2 capítulos e assim terminando o livro de Atos dos Apóstolos. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe. Tamo junto e até mais.